Olá, meus amigos, olá, meus amados irmãos. Mais uma vez estou aqui para trazer até você um novo estudo sobre o chamado do obreiro. O chamado do obreiro. Você que está comigo, você que é um membro da igreja e você que almeja ser um obreiro da sua congregação, ser um obreiro da sua igreja. E muitas vezes você quer correr para um lado, correr para o outro, quer que o seu líder, o seu pastor, o seu apóstolo, o seu bispo te veja. E você não é visto, pode ter certeza que você nunca vai chegar por isso, porque o chamado do obreiro não é do pastor, o chamado do obreiro não é da igreja, o chamado do obreiro é do Espírito Santo de Deus. O chamado do obreiro para o reino de Deus é uma responsabilidade séria, é uma oportunidade de servir ao Senhor. E também não servir ao Senhor, servir ao próximo, né? Não é só a Deus, porque o chamado obreiro para Deus é servir a igreja de Deus, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, primeiro, o chamado obreiro precisa ter dedicação e fidelidade para o crente que se prepara para ser obreiro. A Bíblia, ela se refere a princípios claros sobre o caráter, responsabilidade e a postura que deve ser obtida pelaquela pessoa que almeja ser um obreiro. Não é, presta atenção, não é o pastor que vai te preparar, é o próprio Espírito Santo. Então, o chamado, antes de tudo, é importante entender que o chamado para ser obreiro é uma vocação divina. Deus a escolhe, o chamado é de Deus, ele escolhe aquele que ele deseja para a obra. Não é a pessoa que vai se escolher. Simplesmente você vai se colocar na posição de uma pessoa obediente e vai esperar Deus te chamar. Não espere pelo pastor, não espere pela direção da igreja. Confie unicamente no Senhor, porque é Ele que vai fazer o chamado na tua vida. Efésios 4, 11 e 12 diz assim, preste atenção. E Ele mesmo deu uns para o apóstolo, e outros deu para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestre ou doutor, a fim de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então isso, quem deu foi Deus. Precisamos entender que quem deu foi Deus, não foi o homem, não é a igreja, é o próprio Deus que prepara. 1 Coríntios 12, 4 e 5 diz, olha, há diversidades e dons, mas o Espírito é o mesmo, e a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operação, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada para cada um que foi último para a obra de Deus. Então tudo é para a edificação da obra, que é o corpo de Cristo, mas é o próprio Deus que vai fazer, não o homem. Se você se colocar na obediência, se você se colocar na posição, o próprio Deus vai entender o propósito e o desejo do teu coração. Como diz o salmista Davi, confia no Senhor, entrega teus caminhos ao Senhor e Ele fará o desejo do teu coração. 1 Timóteo 3, 1 ao 7 é o seguinte, esta é a palavra fiel. Se alguém, eu vou até abaixar um pouco aqui, o áudio está muito alto, né? 1 Timóteo 3, 1 ao 7, diz o seguinte, preste bem atenção. Essa é a palavra fiel. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, portanto, que o bispo, o obreiro, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, nem de torpe ganância, mas moderado, imparcial, dispenseiro, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Com toda a modestia, pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não sendo novo convertido neófito, para que não ensoberbecer, sendo-se não caia na
denúncia do diabo, ou na astúcia do diabo. É necessário também que tenha um bom testemunho de fora para com os que não são da fé. Tá vendo? E também para que não caia no opróbrio do diabo. Olha que coisa interessante. Essa é uma qualificação para o obreiro que quer ser obreiro. Se você almeja, é para você que eu estou falando. Tiago 1:9 diz também: se alguém é irrepreensível marido de uma só mulher, se alguém é irrepreensível marido de uma só mulher, tenha filhos crente que não possam ser acusados de dissolução, nem de insubordinação, porque é o Senhor que quer que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus e da palavra que é segundo a doutrina, para que seja poderoso, santo para demonstrar pela sã doutrina, como para convencer os que contradiz. Olha que coisa interessante. Você com seu testemunho, você com a sua palavra fiel, de fidelidade, uma palavra honesta, o seu testemunho, você vai convencer aquelas pessoas que te contradiz que você não é. Não precisa você mostrar para alguém o que você é, precisa você ser de verdade, sincero consigo mesmo. 1 Timóteo 2,15 diz: esforça-te para apresentar diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Não é manejar a palavra lá na igreja, é você manejar nos dias da sua vida, em cada momento da sua vida, você tem uma palavra na sua boca, o seu modo de viver. 1 Timóteo 4,16 diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, pois fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Gente, que coisa interessante. Esses versículos você vai refrisar o vídeo para você marcar os versículos, os textos bíblicos que você tem que ler, você que almeja ser obreiro da casa de Deus. A necessidade de ser humilde, Mateus 20, o 26, 28 diz: mas entre vós será assim antes, mas entre vós não será assim antes, qualquer entre vós que quiser ser grande será o vosso serviçal. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o último. Né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, aquele que quer ser obreiro para ser visto, ele já está entrando no lugar super errado. Né? Ele, para ser obreiro, ele tem que estar disposto a servir, a largar a sua vida para servir na obra do Senhor. Você está disposto a isso? Então, Deus vai te escolher como obreiro. Filipenses 2, 3 e 5 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse você vai refrisar esses textos. Esse é ensino para obreiro da casa de Deus. Se você tem essa qualificação, não se preocupe que alguém te chama ou não, porque o próprio Espírito Santo vai te colocar como obreiro. Deus te abençoe. E se você quiser qualquer outro ensinamento concernente a qualquer outro assunto, eu estou aqui para te orientar. Deus te abençoe, fica com Deus, se inscreve no canal e cada dia estou aqui te dando orientação para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que é seu obreiro, seja bem-vindo à obra de Deus, a esse chamado que você não pode olhar para trás, mas que Deus te entregou e que você vai ser irrepreensível em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e seja bem-vindo à obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.